vendo? Você achou que eu ia esquecer, né, velho? Tu já tava digitando aí, velho, certeza. Já tava, professor, põe pra gravar a aula. Eu não esqueci. Por que que eu não esqueci? Porque eu falei da gravação. Se eu não tivesse falado da gravação da semana passada, eu com certeza teria esquecido hoje, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vou, como de praxe, compartilhar minha tela aqui com vocês, ok? A gente, nas últimas duas aulas, a gente falou sobre noções básicas de função, né? E essas noções básicas, elas vão dar basicamente para a gente linguagem. Vão dar para a gente, assim, um embasamento para a gente passar rápido pelas funções reais, né? O que são funções reais? São funções em que o domínio, o conjunto de partida, é o conjunto dos números reais. Beleza? E, por consequência, acaba que o conjunto de chegada também é o conjunto dos números reais. Ou seja, funções reais vão ser aquelas funções que elas acontecem dentro do conjunto dos números reais. Vocês, na vida escolar de vocês, né, que é o ensino fundamental e médio, você só estuda funções reais. Você só estuda funções que não têm números reais, que têm números complexos, em variável complexa, né? Porque quando a gente estuda números complexos, a gente estuda a ideia básica de números complexos e não aplica isso à função. Então, quando se fala função real, a gente está falando de todas as funções que você estudou no seu ensino médio e que a gente agora vai falar de novo. Beleza? E a primeira função real que a gente estuda é a função afim, que também é conhecida como função do primeiro grau, né? Mas eu vou falar por que o título acaba ficando como função afim. E o que eu quero explicar para vocês, né? Que eu já falei isso no primeiro vídeo de funções, quando a gente falou de lei de formação, mas aqui eu vou explicar novamente. O que era a lei de formação, galera? A lei de formação de uma função, ela é a regrinha, ela é a maquininha de calcular da função. É ela que eu coloco os valores do domínio, faço uma continha, faço uma capoeira, encontro os valores do contradomínio, encontro as imagens, na verdade, né? Então, a lei de formação, ela vai me dar como que uma função ela se comporta, como que eu encontro a imagem de uma função, beleza? Só que o que acontece? Estudando-se funções, é possível perceber que algumas leis de formação possuem um certo padrão, que quando você faz a lei de formação dessa função, o que acontece? O que acontece é que há um padrão em vários tipos de leis de formação. Então, o que os matemáticos fizeram? Eles pegaram esse padrão e agruparam em nomes. Então, as funções, né, que têm um certo padrão, chama-se de função do primeiro grau. As funções que têm outro padrão, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, e assim vai criando, né, vários tipos de funções que a gente vai colocando em caixinhas e ensinando para vocês. Ok? E aí você entendendo cada uma dessas caixinhas, você mata questões de prova com mais facilidade. Ok? Então, a primeira função que a gente vai falar é a função afim. Então, vamos lá, galera. A função afim, o que você tem que saber primeiro dela? Isso aqui é só um rigorzinho matemático, é que a função afim é uma função onde o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais. Ou seja, só está garantindo que é uma função real. Essa primeira coisinha aqui, você não precisa se preocupar, beleza? Essa f de RR é só um rigor matemático que a gente está usando, ok? Bem, o que você precisa saber? Isso sim, você precisa identificar a lei de formação dela. Gente, a lei de formação da função do primeiro grau é essa aqui, ó. Y igual a f de x, que é igual... Nossa, esse f ficou feio, mano. Y igual a f de x, que é igual a x mais b. Beleza? Essa é a lei de formação da função afim. Essa é a lei de formação da função afim. Agora, eu vou só colocar um rigorzinho aqui matemático, onde eu digo que esse A é diferente de zero para a função do primeiro grau. Se a função é a função do primeiro grau, esse A não pode ser zero. Beleza? Ele é para a função afim, já eu explico isso com mais calma. Mas não se preocupa com isso aqui não. Isso é só um rigor matemático que a gente vai comentar mais para frente. Beleza? Então, o que você tem que saber? A lei de formação da função afim, da função do primeiro grau, é ax mais b. Ou seja, a e b são chamados coeficientes. Galera, coeficiente é sinônimo de número. Então, se você estiver copiando, escreve isso para você nunca ter problema com essa palavra coeficiente. É só um jeito Nutella de falar número. Beleza? Então, coeficiente é sinônimo de número. Beleza? Então, eu falo coeficiente angular, número angular. Isso é do coeficiente. Então, o que A e B são? A e B são números. A
é o número que multiplica o x e b é o termo independente. B é o número que está sozinho, ok? E esse número que está multiplicando o x aqui, esse coeficiente A, peraí que meu computador deu uma leve travada. Minha tela está aparecendo para vocês depois dessa travada aí? Função afim. Uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais, e que a lei de formação dela é y igual a f de x, que é igual a ax mais b, onde, para que a função seja do primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero, tá? Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Então, na segunda versão, eu vou até apagar e eu explico isso com mais calma. Então, vamos lá. O que são A e B? A e B são coeficientes. Coeficiente, sinônimo de número. Então, A é o número que multiplica o x, é o coeficiente que multiplica o x. A gente chama ele de coeficiente angular. E você vai dar lá em geometria analítica, você vai ter uma outra visão para ele também, tá? Que é totalmente ligada à visão que a gente tem aqui. E o B é o número que está sozinho, a gente chama de coeficiente linear. Então, saber o nome deles é interessante. Você saber que coeficiente angular e coeficiente linear são os nomes desses números A e B, beleza? E você tem que saber o que cada um deles significa dentro da função do primeiro grau. Então, você tem que saber qual é a importância do A e qual é a importância do B. Beleza, gente? Então, a gente vai comentar sobre isso aqui agora. Ok? Então, vamos lá. Tem algum errinho aqui? Vamos lá. Eu vou passar a página, depois eu vou entregar para vocês, galera, eu vou entregar esse slide para você. Ah, não, tem que escrever mais uma coisa aqui que eu esqueci. Galera, qual é o gráfico da função do primeiro grau? Então, eu já vou falar para vocês qual é o gráfico e eu vou explicar o porquê. Então, peraí. A gente comentou na aula passada que toda função a gente consegue colocar um valor de x no buraco e encontrar uma imagem. Quando eu coloco um valor de x no buraco, eu encontro uma imagem, eu consigo fazer um par ordenado. O par ordenado é o endereço de um ponto no plano cartesiano que eu consigo ir lá e localizar esse ponto, certo? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é que, como a função afim é uma função que tem infinitos pontos, eu consigo achar quantos pares ordenados? Infinitos. E esses pares ordenados, eles formam um gráfico. Então, toda função forma um gráfico. Só que o detalhe da função afim, o detalhe da função do primeiro grau, é que esses pontos sempre vão estar alinhados. Os pontos sempre vão estar alinhados. E, normalmente, quando eu tenho tempo, eu mostro isso na escola, por exemplo. Eu faço uma aula só disso. Só de ficar achando ponto da função do primeiro grau e ficar colocando no gráfico para ver que os pontos estão alinhados. Mas aqui a gente não tem tempo hábil para isso. Beleza? Então, eu não vou explicar isso. O que eu quero que vocês saibam é, quando eu acho os pontos numa função do primeiro grau e coloco esses pontos no plano cartesiano, esses pontos formam uma linha. Esses pontos estão alinhados. Quando eu tenho infinitos pontos alinhados, eu tenho uma figura chamada reta. Eu tenho uma figura chamada reta. Ok? E essa reta, ela pode estar de dois jeitos. Então, vamos comentar aqui sobre a reta no próximo slide. Se precisar voltar, por favor, fala aí, viu, gente? Então, vamos falar sobre a reta da função do primeiro grau. Então, olha só. O que você tem que saber sobre essa reta? Essa reta da função do primeiro grau, ela pode estar de duas maneiras. Ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Beleza? Da função do primeiro grau. O terceiro caso, a gente comenta já já. Então, calma aí. Se o coeficiente angular for um número positivo, e a gente vai explicar isso por quê, já já, se o coeficiente angular for um número positivo, o que vai acontecer com essa função? Então, peraí, eu tenho aqui o eixo y, né? E eu tenho o eixo x. E se o coeficiente angular for um número positivo, o que rola, galera,
é que essa reta, ela é uma reta crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular, ele está ligado à variação da função. E a gente vai fazer um exemplo bem claro disso. Beleza? A gente vai fazer um exemplo bem claro disso. Só que o que eu quero que você entenda é que se o A é positivo, a função é o quê? A função é crescente. Beleza? Agora, se o A for negativo, a gente está parecendo uma mancha verde para vocês aqui no slide. Onde, ó, vou circular aqui, está parecendo uma mancha verde. Isso está me incomodando, velho. Aqui onde eu circulei, ó. É uma mancha verde. Mas que porra é essa, velho? Foi mal, foi mal. Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Então, se o A é positivo, a reta que forma no gráfico é uma reta crescente. Agora, vamos analisar o que acontece se o A for negativo, né? Ora, gente, se quando o A é positivo, a função é crescente, quando o A é negativo, a função ela é decrescente. Então, o coeficiente angular, se você estiver copiando, isso é uma observação interessante para você colocar aí, o coeficiente angular, ele me indica se a função ela é crescente ou decrescente. Então, o coeficiente angular, ele indica se a função ela é crescente ou decrescente, como está aqui, né, no exemplo que eu estou colocando. Então, o coeficiente angular indica se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente angular indica se a função é crescente ou decrescente. Isso aqui, galera, se a função é crescente ou decrescente, tem um nomezinho horrível, que é monotonicidade. Se um dia você ouvir falar sobre monotonicidade de uma função, é se uma função ela é crescente ou decrescente. Como é que eu sei se uma função é crescente ou decrescente olhando para o gráfico? Eu gosto de falar assim, ó. Você lê, quando você lê uma frase, você lê da esquerda para a direita, certo? Então, peraí, como é que eu vou saber se uma função é crescente ou decrescente? Eu olho ela da esquerda para a direita e, se da esquerda para a direita o gráfico está indo para cima, significa que ela é crescente. Se da esquerda para a direita o gráfico está indo para baixo, significa que ela é decrescente. Então, é assim que eu gosto de ver se uma função é crescente ou decrescente. Beleza, gente? Então, se você quiser colocar isso como observação, né, isso é um conceito geral de funções, e pode colocar aí, tá? Então, quando a função ela é crescente, significa que o gráfico da esquerda para a direita está indo para frente, e quando ela é decrescente, da esquerda para a direita está indo para baixo. Olha os dois desenhos que eu fiz aqui, o azul escuro e o roxo. O azul escuro da esquerda para a direita, ele vai para cima. O roxo da esquerda para a direita, ele vai para baixo. Beleza? Então, vamos continuar aí. Ficou alguma dúvida nesse slide, galera? Se ficou alguma dúvida nesse slide, eu paro. Aqui eu só joguei informação. Agora a gente vai analisar bem o porquê isso acontece. A gente vai fazer duas funções diferentes, enfim. A gente vai analisar o que está acontecendo aí. Continuar. Beleza? 3, 2, 1. Ok? Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui agora duas funções. Beleza? Então eu vou escrever aqui primeiro uma função f de x, que é igual a, bem simples, 2x mais 4. Ok? E eu vou escrever aqui uma outra função, que é g de x, igual a, sei lá, menos 3x mais 9. Beleza? Menos 3x mais 9 e 2x mais 4. Então, vamos lá. Olha o detalhe. Qual é a grande diferença dessas duas funções? Uma, eu coloquei o coeficiente angular positivo e outra, eu coloquei o coeficiente angular negativo. O coeficiente angular dessa aqui é 2, o coeficiente angular dessa aqui é menos 3. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguns valores no buraco dessas funções. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer f de menos 1. Aleatório, gente. Estou escolhendo números aqui para colocar no buraco. F de menos 1. F de menos 1? Vou botar F de menos 2. Não, f igual a 2x menos 4, para ficar bonitinho.
Então, f de menos 1, a gente vai fazer f de 0, a gente vai fazer f de 1, f de 2, f de 3, f de 3, tá bom até aqui. Beleza? E aqui a gente vai fazer g de menos 1, g de menos 2, de menos 2 nada, velho. G de 0, g de 1, g de 2 e g de 3. Vamos lá. Então, vamos colocar valores no buraco da função aí, galera. Então, f de menos 1, o que vai ser f de menos 1? Vai ser 2 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4, menos 6. Beleza? f de 0, 2 vezes 0, menos 4. Isso dá menos 4. f de 1, 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. f de 2, 2 vezes 2, menos 4, que dá 0. f de 3, 2 vezes 3, menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Galera, o que você percebe nessa função? Você percebe que, ó, a cada vez que eu fui aumentando o valor de x de 1 em 1, ó, eu fui aumentando o valor de x de 1 em 1, certo? Eu fui aumentando o valor de x de 1 em 1. O que aconteceu com a imagem dessa função? A imagem da função, ela foi aumentando de 2 em 2. Ela foi aumentando de 2 em 2. Certo? Beleza? E olha que curioso, é justamente quem? É justamente o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, ele me mostra de quanto em quanto a função está variando. Olha só, vamos fazer aqui a g de x. g de menos 1 vai ser menos 3 vezes menos 1 mais 9. Menos 3 vezes menos 1, 3. Mais 9, 12. Então vamos lá, g de 0. Menos 3 vezes 0 mais 9. Menos 3 vezes 0, 0. Mais 9, 9. g de 1. Menos 3 vezes 1 mais 9. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 9, 6. g de 2. Menos 3 vezes 2 mais 9. Isso dá menos 6 mais 9, 3. E g de 3, menos 3 vezes 3 mais 9, 0. Se eu seguisse, o próximo ia ser menos 3. Galera, perceba o seguinte. Perceba que o x, de novo, ó, ele está aumentando de 1 em 1. Ele está aumentando de 1 em 1. E o que está acontecendo com o y? Ele está indo de menos 3 e menos 3. Mas o que eu percebo? Que ele está variando o mesmo tanto, o mesmo tanto. E olha só quem é o coeficiente angular dessa função. Menos 3. Então, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que o coeficiente angular, ele me indica de quanto em quanto a função varia. Se o coeficiente angular é 2, essa função ela anda de 2 em 2. Se o coeficiente angular é menos 3, ela anda de menos 3 em menos 3, né? Para cada unidade que eu vario em x. O coeficiente angular é 10. O que significa o coeficiente angular 10? Que eu andei 1 em x, andei 10 em y. Andei 1 em x, andei 10 em y. O que significa um coeficiente angular? Menos 300. Andei 1 em x, desci 300. Andei 1 em x, desci 300. Beleza? Então, o coeficiente angular, ele indica de quanto em quanto a função varia. E isso é muito importante. A gente vai escrever isso aqui agora. E por isso que o coeficiente angular, ele mostra se a função é crescente ou decrescente. Porque se ele é positivo, ela está andando 1x, está subindo. Anda 1x, está subindo. Anda 1x, está subindo. E por que quando ele é negativo é decrescente? Porque eu ando em x, ele desce. Eu ando em x, ele desce. Então, quando o coeficiente angular é positivo, a função é crescente. E quando o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Por conta disso que a gente acabou de olhar. Beleza? Esse tipo de variação, galera, que a gente acabou de comentar aqui, é chamada de variação linear. Variação linear. É o nome dessa variação. O que é uma variação linear? É quando a função varia do mesmo tanto no mesmo tanto, que é o que está acontecendo aqui agora. Quando a função é uma função do primeiro grau, ela tem um comportamento chamado variação linear. Beleza? Então,
Anota isso aí, né? Já coloquei aqui para vocês. O que é uma variação linear? É uma variação em linha, que está mudando o mesmo tanto, mesmo tanto. Olha que interessante. Variação linear, o gráfico forma o quê, gente? Forma uma linha, que pode ser crescente ou decrescente. Beleza, gente? Tranquilo? E eu vou escrever aqui, né, de vermelho, né, vou botar aqui um asterisco vermelho, explicando que o coeficiente angular, ele indica de quanto em quanto a função varia. Galera, eu vou parar aqui agora e eu vou perguntar alguma dúvida. Pode falar. Algum desabafo, te odeio, não pode me xingar, estou permitindo xingamentos, porque eu já até falei uns 2 palavrões aqui, mega boladão aqui com a mesa digitalizadora, até peço desculpa, gente. Fala aí comigo, manda mensagem no chat. Pode seguir? Pode sentar o pau na máquina? Ou ficou alguma dúvida aí nesse pedacinho, gente? Não? Nada? Ai, gente, vocês estão me deixando no vácuo, velho. Pode seguir aí. Ai, obrigado, Jesse. Obrigado. Obrigado, Zoom. Me respondendo. Estou até emocionado. Pera aí, vamos lá. Então, qual é a conclusão que a gente chegou? A gente chegou à conclusão de que se o coeficiente angular é positivo, a função é crescente, e se o coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. E o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta. Aqui a gente não fez a construção ponto por ponto, eu ia levar uma meia hora fazendo isso, e, cara, basta que vocês entendam. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se você pensar no plano cartesiano, pensa só nessa primeira aqui, nessa f de x. Andei 1 em x, sobe 2. 1 em x, sobe 2. 1 em x, sobe 2. 1 em x, sobe 2, sobe 2, sobe 2, sobe 2. Ela está sempre variando o mesmo tanto. Ela está sempre subindo o mesmo tanto. Ela anda um para frente, sobe 2. Anda um para frente, sobe 2. Os pontos estão ficando alinhados, porque ela está andando sempre do mesmo jeito. Beleza? Então, agora, vamos para aquela pergunta que a galera adora me fazer. Porque, olha só, se eu voltar aqui, a gente só viu o que acontece quando A é positivo e o que acontece quando A é negativo. Mas você pode me perguntar assim, Bogado, o que acontece quando o A é igual a zero? Então, aquela pergunta clássica, e se A é igual a zero? Beleza? E se A é igual a zero? Galera, e se A é igual a zero? Peraí, se quando A é positivo, a função é crescente, e quando A é negativo, a função é decrescente, o que acontece quando A é igual a zero? Ela não é nem crescente, nem decrescente, e nem é função do primeiro grau. Ela é só função afim. Gente, o que é uma função afim? Função afim é toda função que o gráfico é uma reta. Ponto. Beleza? A função do primeiro grau, a reta tem que ser crescente ou decrescente. Então, toda função do primeiro grau é uma função afim. Por quê? Porque o gráfico é uma reta. Mas nem toda função afim é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque tem funções afim que o gráfico não é nem crescente, nem decrescente. Beleza? Então, vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu só dar uma marinada, porque ficou seca a garganta aqui. Vamos lá. Então, o que acontece se A igual a zero? Beleza? Então, se A igual a zero, vamos pensar comigo aqui. Ó. F de x vai ser o A que é zero, vezes x mais b. Só que zero vezes qualquer número é zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que f de x igual a zero vezes x0 mais b. Ou seja, f de x igual a b. Vou escrever mais aqui embaixo. Então, a gente vai ter que f de x é igual a b. Pera aí, galera. Olha para essa função. F de x igual a b. Olha o lado direito da igualdade. O lado direito da igualdade, ele não possui dependência de x. Se ele não possui dependência de x, eu posso variar x o quanto eu quiser sempre. A imagem vai ser sempre a mesma. Por quê, galera? Porque não tem x nessa função. Não tem x aqui. Né? É só b. É só b. É só b. Ou seja, não interessa o que eu colocar. Se eu colocar 0 no buraco dessa função, quanto é que eu acho de resposta? B. Se eu colocar 5 no buraco da função, quanto que eu acho de resposta? B. Se eu colocar 1 milhão no buraco da função? B. Se eu colocar Pikachu no buraco da função? B. Se eu colocar qualquer coisa no buraco da função, ela dá sempre B. Ou seja, galera, eu posso mudar x o quanto eu quiser, mas a imagem dessa função, ela não muda. E uma coisa que não muda é uma coisa que
a gente chama de constante. Constante é algo que não muda, é algo que não varia. E o nome dessa função é função constante. Então vamos escrever isso. Né? Opa! O nome disso aqui é função constante. E o que acontece com uma função constante, galera? O que acontece com uma função constante é o seguinte. Eu tenho aqui nossa senhora. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Nossa senhora, Deus do céu. Eu tenho aqui o plano cartesiano, eixo Y, eixo X. Eixo Y, eixo X. E o que acontece com a função constante? Vamos fazer aqui de verde claro. A função constante, galera, ela também é uma reta, porque é uma função afim, mas ela é uma reta que não muda. Ela não cresce nem decresce. Ela é uma reta constante. Ela é uma reta que passa aqui pelo valor B, e isso aqui é uma reta paralela ao eixo X. Reta paralela ao eixo X. Então, essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Beleza, galera? Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo X. Vamos escrever isso aqui. Galera, vocês que estão acompanhando a aula, o meu quadrinho com a minha imagem está aparecendo aonde? Só para aparecer aí para vocês. É no canto superior direito? Professor, a gente pode mover você. Ah, é? Então beleza. Em qualquer lugar. Ah, então beleza. O que vai rolar então? Eu vou escrever aqui normal, como se não tivesse quadrinho. E aí, cara, na edição, se comer, né, por exemplo, na hora que eu jogar no YouTube, se você quiser ver o vídeo no YouTube de novo, eu vou liberar esses PowerPoints para vocês, que aí vocês vão vendo a aula e acompanhando o PowerPoint, beleza? Então não vou me preocupar aqui com a imagem, não. Obrigado, galera. Então, o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo X. Ok? Paralela que corta o eixo Y em B. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Beleza? E a segunda observação que eu queria fazer é para você não cometer o erro do seguinte: a função constante não é uma função do primeiro grau. Ela não é uma função do primeiro grau. Ela é apenas uma função afim. Então, eu vou escrever isso. A função constante não é uma função do primeiro grau. Beleza? Ela é apenas uma função afim. Por quê? Porque a função afim, o gráfico é uma reta. A função do primeiro grau, ela tem que ter A, ela tem que ter coeficiente angular, ela tem que ser crescente ou decrescente. Beleza? Então, a função constante não é uma função do primeiro grau. Ela é apenas uma função afim. E aí vamos marcar aqui o que é uma função afim, né? Vamos puxar aqui o que é uma função afim. Não gostei desse amarelo, não. Deixa eu pegar aqui o azul. O que é uma função afim? É uma função que o gráfico é uma reta. Gráfico é uma reta. Beleza, gente? Deu para entender o que é a função constante? Por que ela não varia? Porque ela não tem coeficiente angular. Se ela não tem coeficiente angular, ela não é crescente nem decrescente, ela tem apenas o B. Se eu coloco o zero no buraco da função,
eu encontro B. Se eu coloco 10, eu encontro B. Tudo é B. Não interessa o que eu colocar no buraco da função. Qualquer valor que eu coloque no buraco dessa função aqui, ó, ela vai vir para cá, vai dar esse ponto, a imagem é B. Eu boto o valor aqui, vem para cá, encontro esse ponto, a imagem é B. Não interessa, gente. A imagem é sempre a mesma. Beleza? Então, a gente agora vence a ideia básica de coeficiente angular, que o gráfico é uma reta, função crescente, função decrescente. Então, já falamos sobre o que é a função do primeiro grau, né? O que é a função afim, o que é o coeficiente angular, né? E falamos sobre identificar os coeficientes, então vamos fazer a ordem certa. O que é uma função do primeiro grau, o que é uma função afim, identificar coeficiente angular e linear, o que é o gráfico da função do primeiro grau, quando ela é crescente, quando ela é decrescente e o que é a função constante. Já falamos sobre tudo isso hoje, beleza? Então agora vamos falar sobre o coeficiente linear. O que ele representa nessa função, beleza? Então vamos falar sobre o coeficiente linear aqui no próximo slide. Estou passando em 3, 2, 1. Vamos lá. Então agora a gente vai comentar apenas sobre o coeficiente linear. Nossa Senhora. Coeficiente linear. Que é o B, né? Ok, galera. Olha só. Eu vou voltar aqui a alguns slides, beleza? Vou voltar aqui a alguns slides. Olha só, vou usar o marca-texto aqui amarelo para mostrar aqui o seguinte. Quem era, antes de usar o marca-texto, vou mudar de cor aqui. Quem era o coeficiente linear aqui? Quem era o coeficiente linear aqui? O coeficiente linear dessa função f era menos 4, né? O coeficiente linear era menos 4. E olha só, o que aconteceu? Quando eu coloquei 0 no buraco da função, olha o que eu encontrei como resposta. Eu encontrei menos 4 como resposta. Olha a outra função aqui, gente. Nessa outra função, o coeficiente linear ele era 9. E na hora que eu coloquei 0 no buraco da função, eu encontrei o 9. E faz todo sentido, galera. Quando eu coloco 0 no buraco da função, eu vou encontrar, quando eu coloco 0 no buraco da função, eu vou encontrar como imagem o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, ele é a imagem do zero. Então, vamos primeiro escrever isso, vamos desenvolver a construção a partir daí, ok? Então, o coeficiente linear, opa, preciso de preto. O coeficiente linear é a imagem do zero. Beleza? O coeficiente linear é a imagem do zero. O que significa isso? Significa que se eu fizer f de zero na função do primeiro grau, vai ser a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, mais b, b. Ou seja, eu tenho que f de zero é igual a b, que é o coeficiente linear. Mas espera aí, o que significa isso? Isso aqui é um par ordenado, onde o x é zero, e o y é o coeficiente linear. Galera, na aula passada, a gente comentou sobre quando um gráfico de uma função, ele toca o eixo y. E o que a gente comentou? Se você olhar lá nas suas anotações, ou no vídeo da aula passada, né, onde quer que seja, você vai ver que a gente comentou o seguinte. A gente comentou que não interessa o tipo de função. Não interessa o tipo de função. Se eu quero descobrir aonde ela toca o eixo y, é só colocar zero no buraco dela. Gente, não interessa qualquer função. Eu quero descobrir aonde o gráfico dela toca o eixo y. Coloca zero no buraco da função. A gente falou sobre isso na aula passada, certo? Então, se eu colocar zero no buraco da função, eu estou encontrando aonde o gráfico dessa função toca o eixo y. Espera aí. Se quando eu coloco zero no buraco da função do primeiro grau, eu encontro o coeficiente linear, significa o seguinte, que o coeficiente linear ele mostra aonde a reta toca o eixo y. Então, eu vou escrever isso. Graficamente, o coeficiente angular
Angular não, gente, linear. Estou viajando. O coeficiente linear indica o ponto de encontro da reta com o eixo Y. Então, graficamente, o coeficiente linear indica o ponto de encontro da reta com o eixo Y. Beleza? Então, como assim? Ó, vamos desenhar aqui. Eixo Y, eixo X, um exemplo bem bobo, tá, gente? É só esboço mesmo, não se preocupe com né, o detalhe do meu desenho. Então, ó, eu tenho aqui uma reta, né? O gráfico de uma função do primeiro grau. O que eu posso saber só olhando para isso? Essa função, ela toca o eixo Y bem aqui, ó, nesse ponto laranja. E o que é isso aqui? Isso aqui é o B da função. Beleza? Então, o coeficiente linear, ele indica aonde a reta toca o eixo Y. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Vou voltar, depois eu volto nesse slide. A função f que está aqui, essa função f, o que eu posso afirmar sobre ela? Sobre essa função f, eu posso afirmar que o coeficiente angular é menos linear, perdão. O coeficiente linear é menos 4. Peraí, se o coeficiente linear é menos 4, significa que a reta dessa função toca o eixo y aonde? Toca o eixo y no menos 4. A função g, o coeficiente linear, ele é 9. Ele é mais 9. Significa o seguinte, que o gráfico dessa função é uma reta que toca o eixo y onde? Lá no mais 9. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos seguir. Ok? Só botar aqui aqui não vai caber mais, não? Vamos para o próximo slide. Vai ficar com esse espaço em branco mesmo. E o que acontece se o B for 0? E se o coeficiente linear, o B, for igual a 0? O que acontece se o coeficiente linear for igual a 0? Espera aí, gente. Se o coeficiente linear for igual a 0, se o coeficiente linear for igual a 0, e o coeficiente linear é onde a função toca o eixo y, significa dizer o quê? Significa dizer que a função toca o eixo y no 0. Então, espera aí. Se o b é igual a 0, eu vou ter que f de x é igual a ax. Não tem b. Então, f de x é igual a x. Não tem b. Certo? Vamos só deixar aqui organizadinho. Eu gosto de fazer isso bonitinho. E a gente vai desenvolver um pouco esse assunto. Ok. Galera, se isso acontece, o que vai acontecer com a função? Se o coeficiente linear é 0, significa que a reta passa por y igual a 0. E aonde que y é igual a 0? Na origem do plano cartesiano. Então, eu vou escrever isso. Se b igual a 0, a reta passa pela origem do plano cartesiano. Beleza, gente? Tranquilo? Então, seria algo assim, ó. Eixo Y, eixo X, e a reta, ela passa pela origem do plano cartesiano. Se ela for crescente, é algo assim, né? Ela passa aqui, ó, pela origem. Beleza? Ou, né, se ela for decrescente, vamos colocar os dois casos. Eixo Y, eixo X, uma reta decrescente, ela passa pela origem do plano cartesiano. Ok? Tranquilo?
Eu vou escrever um pedacinho aqui, tá, gente? Só que eu tenho mais algumas coisas para falar. Então, agora, eu vou para a primeira observação. Se a função for crescente, ou seja, A maior que zero, né? Na função do primeiro grau, quando a gente fala que A maior que zero, a gente está falando que a função é crescente. Então, se A maior do que zero, ou seja, se a função é crescente, e B igual a zero, ou seja, e ela passa pela origem, né? Então, se ela for crescente e B for igual a zero, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Isso, galera, já caiu na prova da UNB. Ele colocou uma função do primeiro grau que o coeficiente o coeficiente linear era zero e que ela era crescente, né? Que é o caso dessa reta aqui, né? Dessa reta verde. Ele colocou exatamente uma situação igual a essa reta verde. Coeficiente angular zero, né? Ou seja, coeficiente linear zero, passava pela origem, e coeficiente angular positivo, ou seja, crescente. Uma função do primeiro grau crescente que passa pela origem. E ele colocou nas alternativas. Essa função apresenta grandezas diretamente proporcionais. Certo ou errado? Certo, gente. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Então, nesse caso, esse tipo de gráfico aqui, as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é uma informação bem importante e bem útil. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, x e y. Esqueci. Quase que eu iria escrever. Galera, quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma dobra, a outra dobra também, quando uma triplica, a outra triplica também. E a gente fala que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Então, peraí, y é igual a vezes x. Vamos dividir y por x. Vamos pegar o x que está multiplicando e passar dividindo. Y sobre x é igual a A. Ou seja, eu dividi a grandeza y pela grandeza x e eu encontrei A, que é um número constante. Ou seja, o A é a constante de proporcionalidade. Vou fazer de outra cor. Quero mudar aqui. Então, esse A é a constante de proporcionalidade. Então, só recapitulando, quando o coeficiente linear ele é zero, significa que a reta passa pela origem. E o coeficiente angular é positivo, ou seja, ela passa pela origem e ela está crescendo. É o caso aqui da função verde. Quando isso acontece, as grandezas y e x, né, são diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade é o coeficiente angular. Beleza? O coeficiente angular é a constante de proporcionalidade. Isso já caiu em prova da UNB, para você julgar. Ok? Beleza? Agora, eu quero fazer a segunda observação. Quando o coeficiente linear é zero, a função tem esse modelo. F de x igual a x. Ok? E eu vou escrever em vermelho para ficar destacado que é uma observação bem específica, mas que eu, o Luiz, a gente costuma comentar nessa parte da aula. Que é o seguinte, em São Paulo, para as provas de São Paulo, normalmente, eles gostam de chamar esse tipo de função aqui de função linear. Mas isso, galera, é comum para as provas de São Paulo. Beleza? A UNB não gosta de usar esse nome. Mas vai que você vai fazer alguma prova de São Paulo, algum vestibular, né? Tem muita gente que tenta, né? A academia mesmo vive aprovando FUVEST, USP. Então, não sei o que você vai fazer. Então, deixa aí essa observação. Então, quando o coeficiente linear é zero, algumas provas chamam essa função de função linear. A UNB não usa essa linguagem. Beleza? Não confunda função linear com variação linear. Variação linear é de quanto em quanto a função varia. Né? É o tipo de variação que a função do primeiro grau tem. Função linear é um nome que as provas de São Paulo costumam dar
para a função do primeiro grau em que a reta passa pela origem. Beleza? Ficou claro isso, gente? Se não, por favor, abre o áudio e pergunta aí. Fiquem à vontade de perguntar. Agora falta a gente falar sobre a raiz de uma função do primeiro grau. Vamos recapitular a aula passada, gente. Aula passada, o que a gente falou? A gente comentou que raiz é um conceito que vale para todos os tipos de função, não é isso? E o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor de x que possui imagem igual a zero. É o valor de x que eu coloco no buraco da função para que a imagem seja igual a zero. Então, peraí, vamos voltar lá naquelas duas funções que a gente fez no início. Beleza? Vamos pegar aqui o marca-texto. Vamos pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o... Bosta, tô sem cor. Vou pegar o laranja. Galera, olha só. Quando eu coloquei 2 no buraco da função aqui, olha quanto eu encontrei. 0. Ou seja, se eu coloco 2 no buraco dessa função, né, desse exemplo, e a imagem é 0, significa dizer o quê? Que o 2 é a raiz dessa função. Olha essa aqui, ó. Nessa aqui, eu coloquei 3 no buraco da função e a imagem foi 0. Galera, significa dizer que nessa função, a raiz dessa função é 3. Então, vamos seguir. O que é uma raiz de uma função? É o valor de x que possui imagem igual a 0. Isso a gente falou na aula passada. Tá? Então, isso está no PDF que eu coloquei lá na aula passada. Então, essa anotação está lá. E está no vídeo também. A raiz de uma função é o valor de x que possui imagem igual a 0. Ok? E como é que eu descubro a raiz de uma função? Como é que eu descubro a raiz de uma função? Igualando a função a 0. Então, para eu descobrir a raiz, basta igualar a 0. Então, eu vou colocar assim, ó, como em qualquer função. Como em qualquer função. Para descobrirmos a raiz, da função do primeiro grau, basta igualá-la a 0. Então, se eu quero descobrir a raiz da função do primeiro grau, gente, é só pegar essa função e igualar a 0. Então, ax mais b igual a 0 e resolvo, né? Então, vou só completar aqui. Basta igualar a 0 e resolver a equação. Para ficar bonitinho. Então, quando eu igualo a função do primeiro grau a 0, o que eu estou encontrando? Eu estou encontrando uma equação do primeiro grau. Que você sabe resolver, né? E aí você só precisa resolver. Ok? Tem uma formulinha, eu não vou nem demonstrar, galera. Função do primeiro grau, você iguala a função do primeiro grau a 0, resolve a equação, você vai achar a raiz. Ok? De boa? E, gente, a função do primeiro grau sempre vai ter uma raiz. Beleza? Porque a equação do primeiro grau só tem uma resposta. Então, a função do primeiro grau vai ter sempre uma raiz. Sempre. Uma raiz. Ok? E o que graficamente significa a raiz? Graficamente, a raiz é aquele ponto onde a função toca o eixo x. Também é assunto da aula passada. Né? Então, peraí. Se graficamente a raiz ela indica onde toca o eixo x e a função do primeiro grau tem apenas uma raiz, significa dizer que o gráfico da função do primeiro grau toca o eixo x apenas uma vez. O que faz todo sentido, uma vez que ele é uma reta, né, gente? Então, a reta toca o eixo x apenas uma vez. Ok? Graficamente, a raiz indica o ponto de encontro. O ponto de encontro da função com o eixo x.
Como a função do primeiro grau tem apenas uma raiz, a reta toca o eixo x apenas uma vez. Beleza, gente? Então, fazer aqui um gráficozinho bem bobo. Eixo y, eixo x. E aí, a gente tem aqui, ó, uma função qualquer, tá, gente? Só para colocar aí como exemplo. Ela toca o eixo x bem aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é a raiz dessa função. Beleza? Tranquilo? De boa, gente? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma função. Então, só para finalizar assim, gente, em termos de parte teórica, isso é tudo de função do primeiro grau. Beleza? Em termos de parte teórica é isso. Eu tenho um videozinho que eu gravei lá no início da pandemia, que eu gravei usando uma prancheta com papel branco e canetinha. Eu comprei uma porrada de canetinha, ó, para poder gravar antes de comprar a mesa digitalizadora. Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, que é um resumo dessa aula. É pegar tudo que eu falei nessa aula e resumir em 30 minutos. Beleza? Só que bem direto, né? Sem explicar muita coisa. É só um resumão. E eu vou liberar esse vídeo para vocês. Beleza? Ele não está muito legal não, mas enfim, eu vou botar o link para vocês lá. Em termos de parte teórica, gente, a gente acaba com função do primeiro grau. A gente falou sobre o que é uma função do primeiro grau, o que é uma função afim, coeficiente linear, coeficiente angular, o que cada um deles indica. A gente viu quando que as grandezas são diretamente proporcionais, quando toca o eixo y, a gente viu raiz, ou seja, a gente falou sobre tudo de função do primeiro grau. Ok? Então agora eu quero só fazer um exemplo para fazer alguns comentários e depois uma questão. Ok? Vamos lá. Bem, eu vou escrever aqui uma função. Né? Vou escrever aqui uma função do primeiro grau, que é f de x igual a, sei lá, é bem bobo, tá, gente? 4x menos... 4x menos... Deixa eu botar um número aqui que seja múltiplo de 4, para ficar bonitinho. 4x menos 20, pronto. f de x igual a 4x menos 20. Primeira coisa que eu gosto que vocês tenham a habilidade de perceber quando vocês olham para uma função do primeiro grau. Eu quero que vocês olhem para essa função, já saibam que ela é do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Né? Porque o x está elevado a 1, acabei nem comentando isso, mas é a x mais b, ou seja, ela é uma função do primeiro grau. E o que eu já consigo ver tranquilamente aí? Eu consigo ver o coeficiente angular e o coeficiente linear. Quem é o coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular é 4 e o coeficiente linear dessa função, o coeficiente linear é menos 20. Então, o coeficiente angular 4 e o coeficiente linear menos 20. Ao identificar isso, o que eu já sei? Eu já sei que, olha, peraí, se o coeficiente angular é 4, gente, eu sei que essa função ela é crescente e varia de 4 em 4. Ou seja, só de observar o coeficiente angular eu já sei disso. E o coeficiente linear ele é menos 20. Então, o que eu já sei? Eu já sei que ela toca o eixo y. Ela toca o eixo y em menos 20. Só de bater o olho nela, galera. Só de bater o olho eu já sei isso. Agora, uma coisa que eu consigo descobrir bem rápido é a raiz dessa função. Como é que eu vou descobrir a raiz dessa função de maneira bem simples, gente? A gente vai pegar essa função, 4x menos 20, e igualar a zero. Então, eu vou ter que 4x é igual a 20, x igual a 5, né? 20 dividido por 4 é 5. Então, calma aí. Se agora eu também já sei
que a raiz dela é 5, significa o seguinte, que ela toca o eixo x, em 5. E isso já é o suficiente para a gente fazer uma coisa muito comum, que é o esboço do gráfico. Esboço do gráfico. O que é o esboço do gráfico, galera? É você fazer só um rabisco, é você fazer só uma coisinha besta, mostrando mais ou menos como é que é essa função. Então, calma aí. Galera, sempre que você quiser fazer esboço do gráfico da função do primeiro grau, você vai ter que fazer o desenho de uma reta. E qual é a condição mínima para se desenhar uma reta? 2 pontos. Então, você quer fazer o esboço do gráfico da função do primeiro grau? Encontre 2 pontos. Então, para fazer o esboço do gráfico da função do primeiro grau, basta localizar 2 pontos. Mas, gente, só nessa análise que a gente fez aqui, eu já tenho 2 pontos. E são os 2 pontos mais importantes de um esboço, que é onde a função toca o eixo y e aonde a função toca o eixo x. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Eixo y, eixo x. O que eu sei? Eu sei que o coeficiente linear é menos 20. Ou seja, ela toca o eixo y lá no menos 20, galera. Vou marcar aqui de verde, que é a cor que eu usei aqui, ó. Então, ela toca o eixo y lá no menos 20. Perceba que eu não estou nem um pouco preocupado em contar a unidade. É só um esboço. Tá vendo que eu estou fazendo só um rabisco. Beleza, vou até fazer esse mais para cima, para não ficar muito difícil de desenhar. Ela toca o eixo y em menos 20. E aonde que ela toca, gente? O eixo x. Ela toca o eixo x no 5. Né? Ela toca o eixo x no 5. Então, aqui no eixo x, ela toca no 5. Galera, eu tenho 2 pontos, e por 2 pontos eu consigo traçar uma reta. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer de vinho. Eu tenho 2 pontos, eu pego esses 2 pontos e eu traço uma reta. Ou seja, eu acabei de fazer o esboço do gráfico dessa função. Ou seja, você quer fazer o esboço do gráfico de uma função, basta que você encontre 2 pontos. O que eu indico, galera? Eu indico que esses 2 pontos sejam o coeficiente linear para o eixo y e a raiz. Eu indico, tá? Eu não estou falando que tem que ser, mas eu indico que sejam esses 2 pontos. Beleza? Foi muito rápido, gente. Às vezes eu fico, como a gente fala sozinho, eu fico com a impressão de que eu estou voando e falando muito rápido, porque a galera não tira dúvida, não sei o que, eu fico meio preocupado. Foi muito rápido? Deu para acompanhar? Deu para entender? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Pode falar, gente. Diga aí. Talk to me, velho. Talk to me. Suave, deu para entender, tá tranquilo. Show, show. Helena Miranda? Que tá assistindo minha aula? É você, Helena? Ou não? Ah, Heleninha! Gente, Helena foi minha aluna. A Helena foi minha aluna no 7º ano, no 8º, no 9º e no 3º, velho. Eu conheci essa menina, ela estava na fase que ela comia areia e era fã de One Direction. Deus do céu! Heleninha, querida demais. Então, galera, vamos fazer agora um exercício, beleza? Eu vou só parar aqui o compartilhamento da tela para colocar esse exercício que acho que com a ideia do esboço do gráfico, de raiz, coeficiente angular, tudo que a gente já falou, mais o exemplo que eu vou fazer, eu acho que é o suficiente. Giovana, tem alguma lista extra, modelo Enem e outros modelos também sobre função afim? Giovana, eu fiz uma lista com 4 questões a mais. 2 questões da UNB e 2 questões do Enem.
Por que eu fiz elas? Para mostrar para você dois modelos de questão que eu queria treinar que estão além do material. No material da lista, ele já está bem interessante. Se você treinar pelas questões da lista, você já vai ficar muito craque. E eu te garanto assim, que você vai conseguir resolver qualquer questão de função do primeiro grau. Vou dar o meu exemplo. Na faculdade. Na faculdade, a gente não estuda a função do primeiro grau. A gente estuda cálculo 1, que é estudo de funções, que não tem nada a ver com o que a gente estuda aqui. É uma coisa muito doida. Como é que eu aprendi a fazer questões de função do primeiro grau, função do segundo grau? Fazendo questões. E não sei se vocês sabem da minha história, né, como professor, mas eu fui aluno do Luiz Fernando. Eu fiz a específica de matemática, essa mesma que vocês estão fazendo, só que não era ainda na academia das específicas. E quando eu voltei para ser monitor, o Luiz Fernando me apadrinhou, ele que me contratou, ele que deu aval na minha prova de monitoria. Nem foi uma prova muito bem feita, eu era bem ruim mesmo. Eu digo para vocês tranquilamente que vocês que estão me assistindo hoje provavelmente eram melhores do que eu, porque vocês estudam mais do que eu estava estudando. Eu achava que porque eu estava na faculdade estudando cálculo, eu já era um bom monitor, retardado, moleque de 18 anos é tudo burro. Desculpa se você tem 18 anos. Mas você é bom, mas você não se acha, mas eu também não me achava. A gente vai descobrindo. Hoje, por exemplo, eu me acho inteligente. Mas daqui a 10 anos eu vou descobrir que eu sou burro. Porque quando eu olho para o Luiz Fernando, eu vejo que ele é muito mais inteligente que eu. Enfim, aí é uma questão filosófica que é muito longa, tá? Não estou te ofendendo, não. É só uma brincadeira. E quando eu comecei, o Luiz Fernando me deu a apostila dele, da específica, entregou na minha mão e falou assim, cara, faz tudo. Se você fizer tudo, você vai ser capaz de resolver qualquer questão de função do primeiro grau, função do segundo, enfim, qualquer questão. E cara, foi isso que eu fiz. Eu comia. Eu comia essa lista. Eu acompanhava onde os professores estavam na matéria, na época do cursinho, e enquanto eles estavam dando a matéria, eu tentava fazer todas as questões do módulo, igual vocês fazem estudando. E eu aprendi. Então, esse material da específica, ele é pensado para que você seja capaz de fazer qualquer questão. Então, com ele, você faz qualquer um. A lista que eu trouxe é apenas para a gente treinar um pouco a mais um modelo de questão que cai no Enem, caso vocês queiram fazer o Enem. Vocês provavelmente devem fazer também por conta dessa bagunça de adiamento de prova. Imagino que todo mundo vai acabar fazendo o Enem. Então, eu quero trazer um treinamento da função do primeiro grau muito útil para o Enem, que tem na nossa apostila, mas que tem poucas questões. Ok? Então, eu vou trazer isso. Desculpa, me alonguei muito, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, eu peço para vocês o seguinte. Você fez as questões do material, tirou suas dúvidas, você fez a lista, você está sentindo que está faltando, por favor, me manda uma mensagem que eu faço uma nova lista para você. Beleza? De boa, Giovana? Dá um ok aí para nós. Dá um ok. Tá bom, ok. Então, por nada, por nada. Eu vou. Porque a próxima aula, galera, vai ser só exercício. A próxima aula vai ser só exercício. Ela pode até acabar mais cedo, não sei, mas vai ser só fazer questão, tá? Eu vou pegar aqui agora uma questãozinha bem boba, pra gente fazer junto, tá? Pera aí. Eu vou só sair aqui do compartilhamento, que é um tipo de questão muito comum em provas de vestibular. Não o contexto, porque a questão que eu vou trazer ela não tem contexto, mas o modo de fazer, tá? Então, galera, para a gente acabar a aula de hoje, só mais essa questão, tá? Tá aparecendo aí para vocês? Modele a função em que seu gráfico é uma reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e 4. Ok? Bem, quando ele fala modele a função, vamos até marcar já aqui, vamos começar. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Quando ele fala modele a função, o que ele está querendo? Ele está querendo o seguinte, ele está querendo que a gente encontre a lei de formação. Beleza? Lei de formação.
Então, ele quer que eu descubra a lei de formação de uma função onde o gráfico dela passa por esses pontos aqui. Ok? E a outra informação importante que ele me deu é de que o gráfico é uma reta. Então, galera, se o gráfico é uma reta, qual a conclusão que eu tenho? Se o gráfico é uma reta, a conclusão que eu tenho... Peraí, cadê? Tá? Se o gráfico é uma reta, a conclusão que eu tenho é que a função é uma função do primeiro grau. Certo? Vou nem botar a função do primeiro grau. Função afim. Ele falou que o gráfico é uma reta. Então, a função é uma função afim. E eu sei 2 pontos. Galera, é tudo que eu preciso. Para descobrir a lei de formação de uma função do primeiro grau, basta sabermos 2 pontos. Então, eu vou escrever isso. Para se descobrir a lei de formação para se descobrir a lei de formação de uma função afim, basta saber 2 pontos desta função. Beleza? E aí a gente vai fazer aqui agora um dos caminhos para a gente resolver. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Eu gosto de falar o seguinte. A função afim, ela tem o formato f de x igual a ax mais b. F de x igual a x mais b. O que eu sei? Eu sei os pontos 1 e 2. O que significa o ponto 1 e 2, galera? O ponto 1 e 2 significa que, quando eu coloco 1 no buraco da função, a resposta é 2. Então, isso significa que f de 1 é igual a 2. E o que eu posso fazer com esse f de 1 igual a 2? F de 1 vai ser a vezes 1 mais b, e isso é igual a 2. Peraí, a vezes 1, a mais b igual a 2. Então, a mais b igual a 2. Beleza? Agora, vamos usar outra informação. A outra informação que eu tenho é o par ordenado 3 e 4. O que significa o par ordenado 3 e 4? Significa que f de 3 é igual a 4. E o que significa f de 3 igual a 4? Significa que f de 3 é igual a a vezes 3 mais b, que é igual a 4. Beleza? Então, eu tenho o seguinte, que 3a mais b igual a 2. Galera, observa o seguinte. Eu tenho a mais b igual a 2 e eu tenho 3a mais b igual a 2. Eu tenho 2 equações e eu tenho 2 coisas que eu não sei, que são a e b. Galera, o que eu posso fazer com essas 2 paradinhas aqui? Eu posso usar esses 2 para fazer um sistema de equações. E pensa comigo, se eu fizer um sistema de equações, eu vou encontrar, com essas 2, eu vou encontrar A e eu vou encontrar B. Se eu souber A e B, eu consegui descobrir a lei de formação da função. Então, vamos fazer um sistema de equações com essas 2. Então, vou pegar aqui, ó, A mais B igual a 2 e 3A mais B. Opa, eu botei errado, né, gente? É igual a 4. Foi mal. Ai, que burro! Dá 0, gente. Eu falo certo, eu escrevo errado. É emoção, galera. Vamos lá. Então, 3A mais B igual a 4. E agora a gente vai resolver esse sistema, né? O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a equação de cima menos a equação de baixo. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 3A menos A, 2A. B menos B cancela. 4 menos 2, 2. Então, 2A igual a 2. A igual a 1. Certo? A igual a 1. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, eu vou substituir aqui em cima. Como eu sei que A mais B é igual a 2 e que A é 1, 1 mais B igual a 2, B igual a 1.
Então, como é que vai ficar a lei de formação dessa função? F de x não é ax mais b? Então, A é 1, então é 1 vezes x mais o b, que é 1. Ou seja, a função f de x, ela vai ser 1 vezes x mais 1. Deixa eu só escrever isso aqui mais em cima. Ficou muito apertadinho aqui. Então, f de x é igual a 1 vezes x mais 1. Então, f de x vai ser igual a x mais 1. E essa é a função aí. Vamos escrever um pouco diferente aqui, mas é porque não tem espaço. Beleza, galera? Ou seja, olha a frase aqui em cima. Para se descobrir a lei de formação de uma função afim, basta saber 2 pontos dessa função. Depois que eu sei os 2 pontos, é só fazer um sistema. Isso, é 4, né? Izumi, Sara, desculpa, eu errei aqui. A lerdeza do cara, às vezes, é a pressa. Não presta atenção, eu cometo muito esse erro. Não cometam, gente. Isso é um erro meu de ansioso. Eu sou um cara muito ansioso. Aí eu tô falando uma coisa aqui para vocês. Eu tava escrevendo 3A mais B igual a 4. E eu já tava pensando em escrever A mais B igual a 2 do sistema. E aí eu erro. Eu cometo muito esse erro. É muito comum isso acontecer comigo. Beleza? De boa, galera? Tranquilo? A gente vai fazer mais comentários na aula que vem. Mas com isso que a gente falou aqui hoje, você já consegue resolver várias questões de função do primeiro grau. Então, hoje foi uma parte teórica, bem compactada mesmo, com 2 exemplos, né? E tentem fazer. Vai lá para os exercícios propostos, que são os primeiros. Fez os propostos, vai para o contextualizado. Depois vai para a questão que eu coloquei, as 4 questões que eu coloquei na lista. Vai tentando fazer, não conseguiu, manda lá para o WhatsApp, gente, da Academia de Matemática. Não sei se vocês sabem, tem o WhatsApp da Academia de Matemática, onde a Marinha e a Thalita, principalmente, estão correndo com as dúvidas e na hora que dá tempo, eu e o Aldo também, a gente está lá mandando. Então, manda as dúvidas e na aula que vem, eu vou começar a aula com algumas questões que eu quero fazer e aí eu abro o final da aula apenas para as dúvidas das questões que ficaram. Beleza? Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. Eu queria perguntar como é que estão as coisas, se tem alguma coisa que vocês gostariam que melhorasse na minha aula, na academia de matemática. Se você tiver, por favor, me manda uma mensagem no privado. Me manda uma mensagem no privado. A gente quer saber, a gente quer ouvir vocês, tá? A gente quer saber como é que vocês estão se sentindo, a gente quer ouvir o nosso aluno, porque a gente não tem o calor humano, né, nesse período para conseguir atendê-los, beleza? Então, se tiver alguma coisa, por favor, me manda uma mensagem no privado, me manda um e-mail, eu acho mais fácil. Ô, gente, obrigado, Sara, obrigado, Grace, obrigado, Zoom, de verdade, vocês são campeões demais. Jess, obrigado. Não, as dúvidas de matemática, galera, são nesse telefone aqui. Espera aí que eu vou passar para vocês. Espera aí. Academia de Matemática. É esse número aqui, ó. É no WhatsApp, tá? 994362931. Manda suas dúvidas. No início que a gente soltou esse número, foi tanta dúvida de uma vez que a gente demorou a conseguir esvaziar. Só que hoje tem, assim, tá no ritmo legal. A galera manda, a gente consegue resolver logo, tá? Não que você não possa. Tem uma galera que tem o meu número, né? Tem no grupo lá do WhatsApp da semestral da academia. A galera me manda no privado. Não tenha medo, pode me mandar no privado. É que como eu estou trabalhando demais, né? Eu trabalho na academia e em mais 2 lugares, eu acabo não tendo tempo de responder muita mensagem. Mas eu tendo tempo, eu respondo também. Então pode me mandar no privado, manda no grupo no WhatsApp da academia, que é mais rápido do que eu te responder. Eles vão responder mais rápido do que eu, te garanto. Manda e-mail para mim, enfim. O que você quiser, galera. A gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Muito obrigado por virem comigo até aqui hoje. Desculpa os errinhos, né? Os problemas técnicos que eu tive aqui hoje, tá?
Mas é isso. Ana, você quer falar alguma coisa? Ela levantou a mão. Professor, é só porque eu lembrei de uma dúvida aqui que eu fiquei no meio da aula e esqueci de tirar. Quando o senhor falou sobre o gráfico indicar é, o fato de ser diretamente proporcional, eu tenho como saber, eu tenho alguma ocasião em que eles são inversamente proporcionais, nesse caso? Não, na função do primeiro grau, não. Quer ver? Deixa eu... Eu estou compartilhando minha tela ainda? Estou, né? Ah, Então, peraí. A função que as grandezas são inversamente proporcionais... Peraí, que... Tem mais um. A função que as grandezas são inversamente proporcionais, ela tem esse modelo aqui, ó. F de x igual a sobre x. Beleza? entendi. Aí o gráfico ela é uma hipérbole. O gráfico dela... a gente nem estuda essa função. O gráfico dela é assim, ó. Entendi. Tá Beleza? certo, professor. Porque ó, essa aqui ó, fica assim, ó, y igual a sobre x. Passa o x para cá, y vezes x igual a A. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é constante. Entendi, professor. Beleza? Beleza. Obrigado. Nada, que isso, estou aqui para ajudar. Então, galerinha, se você tiver alguma coisa que você queira sugerir para a gente, da academia como um todo, tá? Como eu sou um dos coordenadores da academia, eu também estou aqui para ouvir vocês sobre alguma coisa que possa melhorar. A gente está se adaptando, a gente está buscando, a gente não está com funcionário, né? Hoje, as coisas da academia, só quem está resolvendo sou eu, Luiz, Caetano e Aldo, né? As coisas da academia, instituição. Então, qualquer coisa pode chamar a gente aqui no privado, manda um e-mail. Meu e-mail é bogadomatemática@gmail.com. Né? Bogado, meu nome, matemática, matéria que eu dou, Gmail. Então, fiquem à vontade para mandar. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Muito obrigado de verdade. Até passamos um bocadinho aí do horário. E assim que eu editar essa aula, eu sempre levo 1, 2 dias para editar, porque demora para editar o caramba. Eu coloco ela lá no YouTube para vocês. E eu já vou agora colocar para vocês o resumo de função do primeiro grau que eu fiz com a canetinha. Tá? Vou adicionar ali agora a aula. Muito obrigado, galera. Grande abraço e até a próxima. Estou encerrando a reunião. Tchau, tchau.